Quem diria, hein? Erika Hilton preocupada com a família brasileira, hein? Parabéns! Gente, tá rolando o maior bafafá, né? Sobre a forma com qual o brasileiro trabalha, né? Que é uma forma, eu considero escravidão, né? A escala 6 por 1, eu considero uma escala, assim, maçante. Eu já trabalhei, tá? A escala 6 por 1. E eu vou dizer pra vocês aqui o seguinte. Eu já vou dando a minha opinião logo de cara. Eu acho que o ser humano, ele deveria vender serviço e não tempo. Porque, olha, nas vezes que eu trabalhei na escala 6 por 1, eu percebi que eu estava perdendo o meu tempo. Eu estava dando o meu tempo de graça pra um terceiro. É como eu sou uma pessoa esperta, eu fiz isso só por 3 meses para juntar um dinheiro e empreender e fazer o que eu queria fazer. Mas tem gente que não faz isso, que não pensa assim, e tem gente que precisa bancar uma família, bancar muita coisa, fica preso ali, não consegue nem sequer viver. Essa é a realidade, gente. Isso aqui é a realidade. E olha, veja o salário mínimo brasileiro. Você acha que esse salário mínimo é válido a pessoa trabalhar numa escala de 6 por 1? Não tem valor suficiente para pagar o tempo de uma pessoa. Uma pessoa não tá valendo nada hoje em dia. E aí, quando eu ficava lá, isso que eu morava com meus pais, né? Eu tinha minha mordomia em casa, chegava em casa, tinha comida pronta, tinha feito a comida, caminha arrumadinha, bonitinho. E mesmo assim era difícil. Imagina uma pessoa que trabalha na escala 6 por 1 e que chegar em casa, fazer comida, fim de semana, que é o único dia que a pessoa tem, que é domingo, ela pegar e ter que fazer uma faxina em casa, por exemplo. E o lazer, pra ficar com a família, pra curtir, pra pensar em novos negócios, em empreender e ir pra frente. Então já logo de cara eu já falo pra vocês. É impossível uma pessoa que trabalhou na escala 6 por 1 ser contra esse projeto que eles querem discutir, no momento é só discutir, eles querem discutir pra colocar em prática, que é 4 por 3, né? A pessoa vai trabalhar 4 dias e folgar 3. Eu acho justo. E isso causou muita polêmica por um simples motivo. Porque a pessoa que está pensando no trabalhador brasileiro, na pessoa em cuidar da família, na pessoa em ter o seu próprio lazer, é a Erika Hilton, que é uma pessoa que tem um discurso totalmente diferente. Ela não, que a gente pensou que ela nunca mais gostaria de fazer algo pela família. Eu sou um cara de direita, eu não sou de esquerda. Eu não sou de esquerda. Porém, apoio completamente que pelo menos seja discutido isso. Eu sei que pode prejudicar o empresário, pode dar uma mudança gigantesca na economia, mas a gente vai falar sobre isso já. Vamos ver aqui qual que é a proposta da Erika Hilton por cima, né? Vamos dar uma olhada aí. O modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil, ele é um modelo extremamente exploratório. É uma escala que ela só tende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando a vida do trabalhador no nosso país. Qualquer trabalhador de shopping, de farmácia, de supermercado, compreende a magnitude do impacto na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida. E nós propomos uma redução da jornada. Mas vocês sabem muito bem que uma PEC, ela demanda um número de assinaturas específicos, e a partir de atingida essas assinaturas, nós teremos um relator. Nós temos uma visão sobre qual modelo seria implementado, mas nós não estamos trabalhando com isso como se não pudesse haver espaço. A PEC foi protocolada para que nós levantássemos o debate na sociedade. Nós esperamos atingir ainda essa semana as 171 assinaturas necessárias para que se possa ser indicado um relator e, a partir daí, conversar com as bancadas, conversar com os deputados, conversar com a classe trabalhadora, conversar com o empresariado, para que a gente encontre um melhor formato. Tá vendo, cara? Isso aqui tem que ser votado pra ser conversado, sim, brother. Por que não? Só porque ela é de esquerda? Eu acho que a pauta dela é realmente muito boa, é uma coisa muito boa, que precisa sim ser discutida pra não prejudicar ninguém. O brasileiro, ele precisa vender seu serviço, né? E não o seu tempo. Mas nem sempre é assim que funciona no Brasil. Então acontece o seguinte, eu sou empresário também, tá, gente? Pessoas que são meus funcionários, eles são prestadores de serviço, né? Então eles trabalham quando eles querem. Ela tem a empresa dela e acabou. Prestador de serviço. Agora, no caso do CLT, eu acredito que essa jornada de 4 por 3 seria interessante oferecerem uma bonificação para quem quisesse continuar na jornada de 6 por 1. Eu acho que não deveria ser proibido a jornada de 6 por 1. Eu acho que até mais poderia. Aí vai depender de quanto dinheiro a pessoa quer ganhar. Aí vai da pessoa se ela quer trocar o dinheiro pelo lazer, se ela quer trocar o lazer pelo dinheiro. Aí vai da pessoa isso. Eu sou contra proibirem a jornada de 6 por 1, mas sou a favor de que a jornada seja de 4 por 3, pra a pessoa poder descansar, pensar e fazer
outras coisas. Às vezes tem um gênio trabalhando no CLT e ele não consegue colocar em prática aquilo que ele gostaria de pôr em prática porque ele não tem tempo. Mas pra gente não ficar de lenga-lenga, vamos ver a opinião de uma cidadã que trabalha, que o marido trabalha nessa jornada de 6x1, pra gente entender o porquê que esse povo sofre tanto com essa jornada e por que essa proposta tá sendo um divisor de águas no Brasil. Porque é exploratório, sim. Sem contar outras explorações que os empresários fazem. Você trabalha numa loja, o cara bota você, que é vendedor, pra limpar chão, pra limpar privada, pra limpar não sei o que. Ele bota você pra ser empregada doméstica também. Tem várias irregularidades acontecendo no Brasil. Eu sou mais a favor do modelo igual dos Estados Unidos, né? Onde as pessoas vão lá, ganham, acho que é $7 a hora trabalhada, e aí trabalham tudo que eles quiserem, pô. Tem gente que vara a noite trabalhando. E aí são vários serviços que o cara pode arrumar e tudo mais. Mas é óbvio que existe aquele trabalho que é fixo, né? Que a pessoa fica em loja, comércio, esse tipo de coisa aí. E vai ser complicado essa jornada de 4x3 que tem que ser discutido amplamente, entendeu? Tem que ser discutido amplamente isso aí. Porque aí o empresário iria ter que contratar mais pessoas para conseguir cumprir aquela carga que é necessária para que a empresa continue crescendo. Então existem os dois lados, né? Existe o lado do empresário e o lado do trabalhador. O empresário não é malvado, ele tá dando emprego para uma pessoa. Vamos olhar aqui a mocinha falando aqui. Meu marido trabalha em escala 6x1 há mais de 2 anos. Só quem viveu a escala 6x1 ou conhece alguém próximo, tem alguém na família que vive essa escala, sabe o quanto ela é humilhante. Eu tô trazendo esse assunto porque tá rolando uma votação sobre acabar ou não com essa escala. Por incrível que pareça, na verdade não tão incrível assim, tem muita gente dentro da política votando contra. Ou seja, pessoas que trabalham bem menos do que uma escala 6x1 ganham muito mais dinheiro votando contra. Quando eu vi que eles trabalham numa escala de 3x4, os caras que estão votando contra. E esse voto contra eu acho inútil, porque é uma votação pra ser discutido ainda, não é uma votação pra aprovar o projeto, entendeu? Não é uma votação pra ser discutido, cara, tem que votar a favor, bicho. Vota a favor disso. Tudo que é evolução no mundo tem que ser discutido. E eu acho isso uma evolução pro brasileiro poder ter mais ideias e conseguir viver sua vida particular, bicho, sabe? Acontecendo, que tinha chance de não cair essa escala, me deu um desespero muito grande. O meu marido trabalha em escala 6x1 há mais de 2 anos. O horário dele é às 2 até às 11 da noite. Nesse período, a gente tem tentado encontrar um outro trabalho, um horário mais comercial, que ele não precise trabalhar todos os dias. A gente não conseguiu ainda, mas quando a gente ouviu a possibilidade dessa lei, né, dessa PEC ser aprovada e da escala cair, a gente teve uma ponta de esperança. E pra você que quiser comentar, não, mas a escala 6x1 não é o fim do mundo, primeiro você precisa vivê-la, ou ter alguém que você ama vivê-la, pra depois você falar mesmo se não é tudo isso. O trabalho, quando é assim, ele consome você por inteiro. Você não tem tempo de qualidade com a sua família. A sua saúde começa a ficar debilitada. Você passa a maioria das suas horas dentro do seu trabalho. E você tem um dia pra descansar ou de repente sair e fazer alguma coisa. Um dia pra você fazer uma faxina, descansar, ficar com a família. Você tem que escolher o que você vai fazer nesse dia, o que você poderia fazer em outros dias, né? Um dia. Você não pode planejar viagem, você não pode pensar em frequentar alguns eventos, porque sempre vai ter conflito com a sua escala. O que a gente perdeu nesse tempo foi muito. Por isso a gente tenta encontrar outra vaga, mas essa possibilidade, como eu falei, do fim da escala trouxe uma esperança de que, poxa, a gente vai conseguir ter pelo menos 2 dias. A gente vai conseguir, de repente, passar o final de semana numa praia. A gente vai conseguir passar o Natal, Ano Novo, ou um outro feriado. A gente vai conseguir um dia descansar e no outro passear. Então veio essa sensação de que isso podia mudar. Até hoje que tem um monte de gente votando contra isso. E essas pessoas, elas dizem ser a favor dos trabalhadores, apoiar os trabalhadores, mas, gente, mas isso parece o quê pra você? Aí podem dizer, ah, não, mas é que os empresários, as empresas precisam que as pessoas estejam ali nessa escala. Gente, as empresas e os empresários são ricos, milionários na maioria das vezes. Não vai fazer uma grande diferença eles colocarem mais 1 ou 2 pessoas pra reajustar a escala. Mas na vida da pessoa que trabalha... na maioria das vezes nem sempre são milionários, tá? Existem as pequenas empresas, os caras que precisam crescer no meio empresarial, não é bem assim também. Essa imagem de empresário milionário, eu acho que é empresário endividado no Brasil. Empresário milionário é aquele que já tá há muitos anos aí fazendo uma coisa muito
e que conseguiu chegar lá, né? Mas existe aquele empresário que tá sendo prejudicado todo santo dia também, pelos nossos impostos e tudo mais. Inclusive, eu acho que é algo que deveria ser discutido. Diminuição de impostos, né? Pra poder encaixar esse horário de trabalho aí, deveria diminuir impostos. São pagos pra manter o funcionário também. Tem várias coisas, pessoal, que pode causar uma mudança nisso. Então, é muito complicado a gente falar, aprova só por isso. Não é assim. Isso aí pode prejudicar até o próprio trabalhador, ganhando menos, entendeu? Então, não é assim também, né? Mas eu acho que tem que ser discutido sim. Olha, ter mais um dia de folga vai fazer muita diferença. Que bom que a Erika Hilton levantou essa pauta aqui. Bom que alguém trouxe esse assunto, mas que pena que ainda tem gente que não aceita que os trabalhadores podem ter uma vida um pouco melhor. Aí quando a gente para e pensa, não, a gente consegue conviver com pessoas com opiniões políticas diferentes, não tá tudo bem se ele votou em X, votou em Y. A gente tem opiniões diferentes, mas a gente pode viver, a gente pode conviver, a gente pode conversar. Gente, como pode ter gente na mesma situação que nós, baixa renda ou média renda, procurando melhorar de vida? Gente nessa mesma situação, ainda apoiando essas pessoas que só querem ferrar a nossa vida. Assim, eu discordo de alguns deputados aí que eu até acompanho, né, deles não quererem discutir a pauta, só por lado político. Eu acho isso imbecil, eu acho que independente do lado político, né, quando vem um projeto de lei que não diz respeito à ideologia, a esse tipo de coisa, e sim a saúde, bem-estar, esse tipo de coisa, eu acho que deveria ser discutido, velho, independente de se for esquerda ou direita, entendeu? Só não tem que ser aprovado assim de cara, tem que encontrar a melhor forma de ninguém sair prejudicado nessa, o que é um pouco difícil no Brasil, né? A gente seleciona pessoas na política para nos representar. A gente seleciona pessoas para tornar a nossa vida melhor. É para isso que existe uma organização, um governo, um regime, é para isso. A maior parte da população é trabalhadora, a maior parte não são grandes empresários, grandes empresas. A gente só quer, além de trabalhar, viver. Eu trabalho por conta, mas eu vivo isso com meu marido, como eu falei pra vocês. E ele vive isso há 2 anos e pouco. Tem gente que vive muito mais. Tem gente que vive até o fim da vida nessa escala. O meu choro, a minha indignação. Sim, verdade. Eu, quando pegava um ônibus, né, quando eu viajava pra cidade vizinha aqui, ia encontrar a namoradinha que eu tinha, toda sexta-feira eu pegava esse ônibus, esse cara pegava o mesmo ônibus. E aí, cara, eu perguntei pra ele, eu falei, faz quantos anos que você trabalha nessa fábrica? Cara, ele já envelheceu na fábrica, ele trabalha 30, 35 anos na fábrica. E aí ele descia lá do ônibus, pegava lá a bicicletinha dele que ficava presa no poste lá na outra cidade, porque ele pegava o ônibus pra vir daquela cidade pra cá pra trabalhar nessa fábrica. E aí eu falei, você não vai aposentar e tudo mais? Ele, então, eu ia aposentar, mas mudou a aposentadoria, não sei o que, e aí o cara, né, tá lá até hoje trabalhando, velhinho. Se eu for naquele mesmo lugar pra pegar o ônibus de novo, eu acredito que ele ainda tá lá, mesmo lugar, trabalhando, fazendo a mesma coisa todo dia. E a jornada de trabalho do cara é essa, imagina, o cara pega um ônibus todo dia, ele não tem tempo de nada. O cara tem que chegar em casa e jantar, deitar e dormir. Não tem o que fazer, bicho. Ele não tem tempo. Ele não tem esse tempinho pra gente ficar na internet, não, procrastinando e ai, que legal. Não tem, bicho, esse tempo. Não tem esse tempo, você entendeu? Não existe esse tempo pra essas pessoas. Tempo de lazer, de prazer, de conhecer novas coisas, conhecer novos negócios, até mesmo fazer novos negócios na internet. Inclusive, quem quiser, né, aprender a ganhar em dólar, vou deixar o link na descrição. E chama meu amigo Thiago, ele vai passar algumas aulas gratuitas pra vocês aprenderem a ganhar em dólar no Brasil. Vamos terminar de ver a menina aqui. De raiva, é de raiva. Mas é porque vai diminuir o salário, não sei. Gente, a gente quer que as pessoas tenham direito de desfrutar do que elas trabalham, de desfrutar da vida delas fora do trabalho. A pessoa trabalha no shopping, no mercado, na farmácia, nesses estabelecimentos. Ela só quer ter um tempo a mais com a família dela, ela não quer perder tantos eventos, ela quer poder viajar 2 dias, ela quer poder fazer algum plano diferente. E o desgaste que tudo isso traz é muito grande. Em alguns momentos, quando meu marido tava assim, ó, no limite dele. E às vezes a folga dele era durante a semana. Durante a semana ele não consegue ver a nossa filha. Às vezes o limite é tão alto que você só quer não existe mais. Quantas vezes ele falou pra mim que passava pela cabeça dele jogar a moto dele na frente de um caminhão pra não ter que viver esse tipo de vida. Não sei como é que vai finalizar essa votação, mas esse vídeo é um apelo pra que não desistam. Não desistam de derrubar essa escala. Para que não desistam de dar um pouco mais de dignidade para a vida das pessoas que têm esse tipo de trabalho. É um passo, mas é um passo muito grande. E me desculpem eu estar aqui chorando, mas é que
Só quero poder viver mais com minha família. É, meu amigo, não é fácil não, viu? Cara, eu não tenho muito mais o que mostrar. Até porque uma pessoa que tá nessa jornada de trabalho 6x1, acho que ele não pode nem gravar um vídeo pra internet pra postar pra gente ver. Vamos dar uma olhada aqui no tal do Léo Picon, que é empresário. Agora a gente vai ter a visualização de um grande empresário. Fez lá a sua loja de roupa e tudo mais e conseguiu virar empresário aí, e aí ele vende roupa e não sei o que. É o irmão da Jade Picon lá. Que a gente já viu, né, o relato da moça aqui. E agora vamos ver o de um empresário. Comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo o país por pura demagogia nesses últimos anos. E eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? E foi muito o que eu senti quando eu escrevi esse texto. A primeira coisa que eu trago, é a viabilidade disso, que foi meu questionamento. A gente fala de reduzir de 44 horas para 36 horas e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. E as pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês, tivesse auxílio paletó, avião e todas essas coisas. E não é a realidade do empresário, são pequenos empresários que sustentam o Brasil. E aí eu dou o exemplo, eu falo, farmácias. Tem gente que acha que farmácia é drogazil, droga raia, mas a realidade do Brasil é muito mais profunda. A gente vê hospitais que têm dificuldade em preencher os horários com profissionais, e isso teria que ser ajustado também, uma série de frentes, que isso daí se torna um pouco uma ideia que no fim quem seria prejudicado é o povo. E eu falo, é uma ideia que populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, sofre muito com a falta do poder do dinheiro, sofre com a falta Tem fundo de razão também. Uma proposta populista, mas assim, que eu acho que deve ser discutida. Não deve ser aprovada agora, mas deve ser discutida. Até porque o salário que o brasileiro ganha é mais compatível com uma escala de 4x3 do que 6x1, minha opinião. Vocês não acham? E aí acontece o seguinte, esse salário que o brasileiro ganha, ele tem que parar de culpar o empresário, porque era pra ele ganhar muito mais. Ele só ganha isso por causa dos impostos que os empresários têm que pagar. Ao invés de pagar o imposto, podia dar o salário pra ele. Por exemplo, um brasileiro poderia ganhar facilmente R$ 2.300 se não fossem os impostos. Então, cara, parem de culpar o empresário, que o empresário também é gente igual vocês, ele saiu do mesmo lugar. Muitos deles saíram do mesmo lugar, outros já nasceram em berço de ouro, igual esse aqui. Mas a culpa é do Estado, querendo sempre sugar a população. Os empresários, o empresário suga do povo. Todos os produtos, né, quando é colocado um imposto em cima do empresário, o empresário vai lá e coloca esse imposto em cima do produto para vender pro consumidor final. Nunca é o empresário que paga e nem o governo. É sempre a população que vai tomar, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. A presença do Estado em vários setores onde tem que estar, sofre com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas. E eu escrevi tudo isso porque pessoas tentam me colocar, às vezes, num lugar que eu não pertenço, de ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não pensa. E quando eu tenho o poder da voz para ver as minhas próprias redes e quero falar, eu venho sentindo muito isso ao longo dos últimos anos, assim, que é uma teoria da espiral do silêncio. E as pessoas têm medo de falar o que não é popularmente. E aí eu entendo, eu escrevi isso, quando eu apaguei, eu falei, não vou me comprometer com o assunto. E aí eu vi o linchamento que eu passei a passar, eu falei, então eu vou escrever porque é a minha opinião. E eu não tenho apego a opiniões. Eu acho que qualquer discussão é válida. E o espaço público tem que estar para isso. Ele meio que cambaleou nas palavras aqui, mas eu concordo em partes com ele também, que o empresário tá saindo como malvado e não é, tá, gente? Você tem que abrir uma empresa primeiro e você vê tudo que esse governo faz com o empresário para vocês poderem entender a mente de um empresário também. Tem que ver tudo que eles fazem. O empresário precisa pagar um salário mínimo a mais pro governo para ter um empregado, cara. É praticamente isso, entendeu? Então eu acho que se for fazer uma mudança como essa, tem que mudar outras coisas também para que tudo se encaixe harmonicamente, perfeitamente. Mas não é uma má ideia, tá? A gente não tem que criticar a Erika Hilton por esse projeto, porque esse projeto é bom. Não é uma má ideia, entendeu? Não é uma má ideia. Eu acho que é uma ideia a ser discutida sim,
né? Mas a gente também não pode culpar os empresários. Acho que todo mundo tem que ir pra cima de quem tem que ir. Tem que juntar todo mundo agora, aproveitar esse momento, juntar todo mundo e ir pra cima de quem tem que ir. E pra cima de quem que nós tem que ir. Que imposto que tem que diminuir pra tornar isso viável? O que tem que fazer por empresário também pra tornar isso viável? Então isso tem que ser discutido. E essa votação é pra ser discutido. Então eu acredito que tem que votar a favor. Quem trabalhou na jornada 6x1 sabe que desgraça que é isso. Pronto, simples. Não tem erro, entendeu? Quem já trabalhou nessa jornada sabe que isso aí é você tá vendendo tudo a sua vida pra um trabalho, cara. Não é legal isso. Não tem como falar que é legal. Não é legal. As pessoas precisam viver, precisam pensar, precisam criar, né? E a criatividade depende do tempo também. A gente precisa pensar. Um país evoluir, as pessoas precisam de criar. Tem mais criatividade. Tem pessoas que provavelmente são gênios presas na CLT, cara. Entendeu? Tem pessoas que são gênios e estão ali presos na CLT. Não conseguem sair, porque muitas das vezes precisa ajudar a família, precisa alimentar a casa. E aí aquela genialidade fica parada, né? Então, imagina uma mulher também trabalhando no 6x1. Chega em casa, tem que cuidar do filho, fazer faxina, não sei o que. Tem vida. Ou seja, esse projeto só tem o nome, brother. Empatia. Empatia. É um projeto empático. Tá tentando ter empatia com a população mais prejudicada. Essa é a realidade. Não tem o que falar, é a verdade. Espero que seja aprovado para pelo menos discutir, pra entrar em discussão. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo, fui!